É um dos grandes casos da crônica policial bauruense de todos os tempos e, sem dúvida nenhuma, tem um enredo. E se caso esse inquérito policial ele tivesse sido registrado numa capital, por exemplo, São Paulo, as repercussões desse caso elas seriam estratosféricas. Me refiro a uma mulher, na época com 26 anos. Esse caso ficou conhecido como o caso Fernanda Trípode, de uma vendedora. Uma mulher, na época com 26 anos, ela sai de casa para ir até uma agência bancária para fazer um depósito de R$4.000. Esse depósito não é feito. No meio do caminho, ela é interceptada pelos algozes. E, ao que tudo indica, ela deve ter sido morta naquele mesmo dia. E aí, uma semana depois, o carro dela é encontrado com marcas de sangue na região da UPA, a UPA do Meridota, na zona leste da cidade. Ali já há uma alteração. A polícia até então trata o caso, né, ou tratou o caso dessa maneira, como um desaparecimento. Mas as manchas de sangue, e aí lembra um pouco do que aconteceu no caso Cláudia Lobo, aí muda a configuração. A tipificação, claro que demora um tempo a mais. Porém, para a polícia as coisas mudam de figura. A investigação toma um outro rumo. E para falar a respeito desse caso e de todos os detalhes, inclusive a assinatura do criminoso, o marido da Fernanda Trípode, ele aferiu de uma maneira, e aí depois, anos depois, ele estava foragido, ele acabou ferindo do mesmo jeito uma companheira lá no sul do país. E para aprofundar os detalhes desse caso, eu tenho a grata satisfação de receber o Dr. Kleber Granja, um dos grandes policiais civis de todos os tempos, que eu tenho a honra de conhecer, ó, faz tempo, hein? Seja bem-vindo, obrigado, é uma satisfação tê-lo aqui, viu? Muito obrigado, Colinha, é uma honra, né? Tá podendo falar um pouquinho da Polícia Civil de Bauru. Tá preparado para se ver novinho, não? A gente vai exibir uns vídeos em que você aparece. O tempo é bom, né? O tempo é bom. Pois é, e aí, Colinha? E aí, Colinha, aí, tá vendo? Parabéns. Você sabe que esse nome, esse nome ele nasceu por causa do caso Cláudia. Porque onde quer que eu passar, enfim, no mercado, na academia, enfim, em todos os lugares por onde eu passava, em Arealva, enfim, as pessoas perguntavam, e aí, Colim, qual que, sabe? E aí ficou, e aí a gente usou isso e acabou se transformando num projeto. Você tem saudade de Arealva, que você passou por lá, né? Um abração pro povo de Arealva. Povo de Arealva. Eu tenho muito carinho por Iacama. O apelido Roçadeira existe ainda ou não? Ou Ribeirão Preto não descobriu ainda o apelido? Isso aí é passado. Outros tempos. Então vamos atualizar para a audiência. Hoje o Dr. Kleber, então, o Dr. Kleber, ele não está mais nos quadros da Polícia Civil em Bauru, porém ele é, há 2 anos, delegado divisionário da DEIC, né, que é a Divisão Estadual de Investigações Criminais, da cidade de Ribeirão Preto. Isso. E está lá fazendo um baita de um trampo, né, doutor? A gente tem colhido bons resultados. A gente tem a sorte de encontrar pessoas qualificadas. Entendi. O que aconteceu aqui em Bauru foi uma conjugação de fatores. Sim, claro. E o principal deles é sempre o elemento humano, né? Sim. O relacionamento do policial civil no dia a dia, no seu trabalho, ele é muito prazeroso. Sim. A gente trabalha com muito foco, né? Muita perspicácia para resolver problemas de pessoas que muitas vezes a gente não tem a menor perspectiva de que poderia conhecê-los. E cada pessoa que nós atendemos como vítima, ela é uma história que se agrega a nós. Sim. Então, por mais que você seja profissional, em determinado momento você somatiza muita coisa para o teu dia a dia. Entendi. Principalmente psicologicamente, né? Claro. Você tem essa afetação psicológica. Aí muitos casos aí de policiais que acabam tendo problemas de saúde mental. Né? E se a gente tiver um ambiente propício para... Muito disso é um ambiente que proporciona ou não, doutor? O dia a dia da delegacia tem que ser leve. Tem que ser leve. Né? Então você tem que ter... É que eu até falava com o pessoal, né? Liberdade é uma... Liberdade é uma coisa complicada, né? Mas a gente, graças a Deus, fez mais amizades do que tivemos razão. Tanto é aquela
Você quer ser ter feliz razão, ou ter razão, né? Exatamente. Então, mas você tem uma característica que como eu era foquinha, estava começando e eu lembro que você ia para as ocorrências, né? E você usava aquela roupa preta com um distintivo dourado, e aquilo chamava a atenção. Eu gosto E aí o respeito pela figura do delegado, isso caminhou comigo durante um bom tempo. Sim. Você tinha até um receio de fazer uma entrevista com você. Imagina. Né? Não que fosse medo ou nada nesse sentido. Mas imagina, o cara começando, e aí pegar um profissional que nem você pela frente é duro, é complicado. Mas aí o tempo foi passando Mas o que eu queria dizer é o seguinte: o perfil operacional, esse não tem jeito, te acompanha, né? Por quê? Por que operacional, para as pessoas entenderem? É a linha de frente. É aquele delegado que também é bom fora. É bom de investigação, é bom no campo. Né, doutor? Te acompanha esse perfil ainda? Eu venho de uma família de policiais. Né? Então tá explicado. Eu venho de uma linhagem de policiais militares. Uhum. Não tem nenhum policial civil na família. E você fugiu a regra? Só que a gente sempre trouxe disciplina e hierarquia, né, de dentro de casa. Tanto do pai, que era o militar, né, o Vertão, como a mãe, que era professora primária, dona Célia. Olha. Então, era escreveu, não leu. O couro cantou. Comia. O couro comia. E tinha a avózinha também que cobrava pra caramba. E a gente sempre gostou desse ambiente. E aí, quando a gente busca... Tentei concurso para a Polícia Militar, para oficial da Polícia Militar, o CPFO, o CFO, né? Onde, não sei se ainda tem. E a gente ficou na parte oral. Aí eu desencanei um pouco, aí fui prestar concursos aí. Eu sempre tive essa linha não do empreendedor, né? Dentro de casa, o exemplo sempre foi de prestar concurso público. Aí minha irmã, ela... passa no concurso para a Polícia Militar, se aposentou já há alguns anos aí como oficial da Polícia Militar, a quem a gente tem um absurdo respeito e admiração, né? Poxa vida. E aí a gente consegue passar no concurso para escrivão. Então, toda essa bagagem que a gente trouxe como delegado de polícia, foi importante. Os 7 anos como escrivão de polícia aqui em Bauru, no único distrito, que era o antigo 3º distrito policial. O 3º ficava onde na época, doutor? Ficava no centro. Lembrar. No centro, né? Ali, onde hoje é a delegacia seccional. Era seccional no primeiro andar e no térreo era o terceiro DP. Isso, o plantão à frente, né? E a gente teve muita gente boa no caminho aí que forjou essa visão. Nós tivemos aí delegados em Bauru que são referência até hoje, né? Doutor José Jorge Cardia, né? JJ Cardia. A quem a gente eu conheço mais ou menos, né? Eu conheço mais ou menos nessa época. Esse foi... Sim. E a gente ali como escrivão já... Me permita fazer um comentário. Eu nesse perfil mais de jornalismo opinativo, né? Ao longo do tempo a gente vai tendo a possibilidade. Eu lembro que também eu conheci o Cardi e ele já era uma figura emblemática. E as pessoas sempre falaram onde quer que a gente ia, ou por onde quer que a gente passar, tinha gente falando mal dele. As pessoas falavam mal dele. Só que nunca ninguém provou absolutamente nada contra o Cardi. Acabou, né? Faleceu. Mas a imagem que ele deixou foi de um policial referência para vocês. E me incomodava isso, viu, Kleber? Isso me incomodava. É a questão até de mencionar em memória, né? Sim. Eu só tenho Acho que merece essa referência. Eu só tenho boas, tanto que eu estou dizendo, que foi uma das referências minha como delegado de polícia. Eu, enquanto escrivão de polícia, novinho ainda, e eu via aquela imagem, principalmente da postura séria, da era postura uma outra polícia na época, dedicada. Era, né? Tinha uma outra configuração. Era. Principalmente a estrutura funcional, você tinha um efetivo maior. Era bem maior. Distritos policiais aí com 8, 9 escrivães de polícia. Os distritos policiais eram referência. Aí até que 2013 houve uma movimentação institucional, aonde foram criadas as centrais de polícia judiciária em algumas regiões, e Bauru foi uma das regiões contempladas. Mas eu tive delegados como o Dr. Carlos Gomes de Sá, que foi um
maestro, foi um professor, né? Mora inclusive no mesmo condomínio que eu, lá no Jardins do Sul. Vai um abraço até para o Dr. Carlos. É um grandíssimo professor que eu tive, né? Escrivães de polícia que me ajudaram muito nessa compreensão, investigadores de grande envergadura, moral, técnica. Essa coisa do tirocínio que cerca hoje os investigadores, doutor, porque não adianta, você tem que ter um algo a mais, você tem que ter uma percepção diferenciada. E eu sei que você tem, porque já vi isso, já comprovei, e você tem essa possibilidade de tentar passar para as suas equipes hoje, principalmente para aquele novinho que está começando, não? Porque tem que ter tirocínio, né? Eu sempre trabalhei assim, Colim. Eu sou muito mais 90% dedicação e 10% de inspiração. Eu acho que a dedicação, o foco, ele supera a técnica. Entendeu? Eu particularmente, veja, não é nenhuma crítica, é uma coisa que aconteceu com você. De personalidade, tá? Então, eu procuro alinhavar melhor os meus relatórios, né? Outrora que eu realizava, eu procurava sempre buscar algum elemento a mais para fazer a minha convicção, para formar a minha convicção. E os policiais que foram se agregando às equipes por onde eu tive a felicidade de passar, eles me ajudaram muito nesse discernimento entre a dedicação e a técnica. É óbvio que os cursos de especialização que a Academia de Polícia nos traz, elas revelam essa perspectiva de você estar sempre capacitando e empoderando aquele policial que tem vontade. Esse que é o ponto. É você agregar essas duas circunstâncias. A capacitação técnica ao policial vocacionado. Vou dizer uma coisa para o amigo, no jornalismo é assim também. Você tem gente talentoso, né? Se você tiver a gana de querer, né? Tá no perfil do Zap, se você for ver lá, Delta 24/7. É aquilo ali, mano. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Olha. Férias, tá? Minha esposa sabe, minha filha sabe. Entendi. Eu me dedico. Filha já vai virar uma doutora. E você vê, cara, algumas coisas que são muito interessantes nessa relação, né? De pai e filho. Várias vezes ela acordava, às vezes, de madrugada, e eu estava lá na sala, ou estudando, ou me preparando para sair numa diligência, ou ouvindo um 24/7. E ela, pai, vai dormir, pai. Nossa, pai, chegou agora, pai? Tá. Até que a criatura supera o criador. Tá vendo? Um belo dia aí da época da pandemia, né? Eu acordei, Marlene no quarto, eu acordei, olhei assim por debaixo da porta e vi a luz do quarto aceso, do corredor aceso. Eu falei, mano, o que tá acontecendo, né? Fui lá, era 3 e pouca da manhã. E ela estava lá estudando. Você vê que coisa. Falei, vai dormir, cara, não adianta, você estudou, agora... Não, pai. Você vê que coisa. Então isso daí herdou isso de você, sem dúvida. É herança. É uma boa herança. Sim, e tá no caminho certo, graças a Deus aí. Vai para o último ano de medicina aqui em Bauru, na Uninove. Que legal. Tá indo muito bem, graças a Deus. Não tenho dúvida. Amém. Meu cara, é uma satisfação assim imensa de receber, porque eu me recordo, pelo menos um pouco desse caso da Fernanda Trípode, caso esse que nós vamos começar a abordar a partir de agora, porque ele tem componentes nesse enredo todo que começou, né, no desaparecimento dela naquele dezembro de 2009. E aí depois a coisa foi se arrastando durante um tempo. E eu fico imaginando você no operacional, do jeito que você já tendo acesso ao caso, ou até já presidindo ele, depois você me confirma. Durante 2 anos ela ficou desaparecida. Você tinha esse lapso de 2 anos em que a Fernanda ficou desaparecida. Mas vamos pegar daquele dia em que ela sai da casa dela para ir até o banco. E já começa com uma informação que pouco ela foi divulgada. E eu entendo que ela precisa ser divulgada. Não que ela vá alterar absolutamente nada. Mas pelo que se sabe, eu apurei isso com familiares na época, no dia do julgamento,
ela trai o marido. Ela trai o marido. Então, assim, é só para pontuar essa situação. E aí teria sido essa a motivação, por tudo aquilo que você apurou no início? Só para contextualizar, sim, né? Por favor. 2009, dezembro de 2009, eu estava indo para o 2º Distrito Policial. Na época houve uma alteração. Eu estava na DISE, né, na Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, onde eu trabalhei por quase 7 anos. E houve uma mudança por conta de uma ameaça que a gente sofreu. E aí houve transferências. Inicialmente eu fui para administrativo, seccional, para dar uma acalmada. Acalmar a coisa. Prefere não falar sobre isso, não detalhar? Tranquilo, tá acho tudo que foi bem? mais zelo mesmo da administração em proteger a minha... Ou seja, chegaram a te ameaçar. minha família e tal. Não, é coisa normal da carreira. Sim. E eu encarei assim, tanto que eu fiquei um pouco contrariado. Entendi. Mas tudo é muito bom, é aprendizado. Sim. E aí vai até uma dica aí para policiais aí que mais às jovens. vezes tem alguns reveses na carreira, mas acredite, esses reveses são muito importantes, né, para a gente avaliar sempre o melhor caminho para a gente seguir. E foi isso que aconteceu. Então, 2009 e 2010, eu estava no 2º Distrito Policial. O delegado titular era o Dr. Roberto Terraz, um amicíssimo, a quem eu também estendo minhas homenagens, e um grandíssimo delegado de polícia, foi seccional de polícia em Marília, e ele era o meu titular no 2º DP. Me abraçou lá com muito carinho, me deu toda as condições de trabalho lá no 2º DP. Fizemos várias investigações muito boas lá, apesar de ser distrito policial. Sim, claro. E nós fomos para cima, vamos dizer assim, e melhoramos muito a estatística com prisões. Foi uma época muito bacana. 2009, então 2010, 2011, eu faço um curso de especialização em São Paulo e fui promovido para a 2ª classe. Eu era a 3ª classe, fui promovido para a 2ª classe e logo em seguida outro grandíssimo delegado, né, que está em minhas orações, a família toda, a gente estende em memória aí as homenagens ao Dr. Benedito Antônio Valencise, né? Dr. Valencise. Uma referência aí para todos nós. E eu fui promovido à 2ª classe e logo em seguida ele me comissiona à 1ª classe, porque só para o pessoal entender, né, as nossas promoções como delegados de polícia é de classe. Então você começa lá na 3ª classe, e vai antigamente subindo. 4ª, tinha a 5ª classe, atualmente a 3ª, 2ª, 1ª e classe especial. E aí eu fui comissionado como titular da Delegacia de Investigações Gerais de Bauru, na DIG, aonde o Dr. Cardias tinha sido o titular. Entendi. Olha só a responsabilidade. Caramba! Então, isso aí foi em agosto de 2011. 10 de agosto de 2011. Ela estava desaparecida na época. E a gente só ouvia dizer, porque eu não tinha contato com a investigação. E aí eu assumo o inquérito relatado, concluído, para o Poder Judiciário, com prisões temporárias que não foram cumpridas, já haviam sido prescritas, alguma coisa assim? O período da prisão, ele tinha um prazo de validade. Já tinha ultrapassado o tempo. Já tinha passado o prazo, já tinha sido expirado o prazo de validade dessa temporária que tinha sido fixada pelo juiz na época. O marido estava entre esses pedidos? Estava. E ele se encontrava fora do distrito da culpa. Ele estava fora de Bauru. Nessa altura ele já estava em Santa Catarina, né? Então, até não se sabia. Não sabia. Então, quando eu assumo o inquérito policial, antigamente ainda era o inquérito físico. Sim, era papel e bastante. O inquérito tinha um volume. Um volume. E não era pequeno, não. Não, 200 e poucas páginas, né? Um livro grande. E tinha alguns elementos ali que indicavam a autoria. Tanto que o juiz havia decretado a prisão temporária dos 3 investigados. Um deles até eu prefiro não nominá-lo. Vamos chamar de terceiro investigado, que foi absolvido.
o marido, o esposo, o Roberto Carlos Fagundes, né? Um indivíduo ali que a gente imediatamente após receber os autos de inquérito, sempre foi um protocolo, né? O pessoal até tem os memes aí, né? O doutor Protocolo, né? Mas eu levo também numa boa, porque eu acho que faz parte do nosso trabalho. São diretrizes sistêmicas que você tem que serem cumpridas, e aí sempre com o balanço do policial, aquela expertise do policial, que dá essa dinâmica para a investigação inteira, a investigação, a devida investigação policial constitucional. Então, logo no início ali do trato com o inquérito policial, a gente teve que ler isso aí com muita atenção. Tiramos alguns pontos. E é preciso ler, né? Reabrimos pegar e ler e saber o que está acontecendo. O caso estava praticamente arquivado. Aí reabrimos o caso. Algumas diligências complementares foram realizadas. Mas até então não se tinha informação? Não. Ela estava como desaparecida. Então era sempre aquela história. Imaginava-se o quê? Que durante eventual júri, o advogado viraria para os jurados e falariam: vamos trazer agora a principal testemunha de defesa, Fernanda Trípode. E todos os jurados olhariam para ela viva. Entrada. Então, isso aí é técnica de defesa, a quem a gente também estende as homenagens aqui, porque sempre foi muito prazeroso trabalhar Polícia Judiciária em Bauru, porque nós cruzamos sempre com advogados de altíssimo naipe, tanto profissional como idôneo. E isso facilita muito o nosso trabalho como policial civil. É uma responsabilidade a mais, demais. E veja, quando a gente assume o inquérito, inclusive a equipe de investigadores já havia sido alterada. Olha, já era outra. Então nós tivemos que conversar com esses tinha informação então do desaparecimento, é isso. E basicamente o local de encontro do veículo, que seria aquele primeiro ponto protocolar de investigação, porque nós temos locais primários, secundários, terciários durante um crime praticado em fases, vamos dizer. Então, você tem um arrebatamento, o local de arrebatamento. Esse é um primeiro local, onde houve o sequestro dela. Houve a manutenção em cativeiro, ainda que no veículo? Sim. Em qual ponto de georreferenciamento? Entendi. Hoje nós conseguiríamos antes, facilmente. 2009 não. Nós não tínhamos, tínhamos a cobertura de ERB. ERB só para estação rádio base, estação rádio base, da quebra de sigilo de dados telefônicos. A pessoa precisa fazer uma ligação, alguma coisa, uma mensagem. Então houve mesmo assim um trabalho acurado dos investigadores. A equipe nova que nós tínhamos ali de homicídio, né? Na época ali era uma turma, a gente tem várias recordações muito boas dessa época aí, da homicídios da DIG, né? Sim. Uma resolutividade muito alta, Colim. Lembro. Assustadoramente alta. Índices aí de crime de país de primeiro mundo. Que coisa. Né? Então, Bauru sempre foi muito bem servido e continua até hoje. Sim. Né? E vem uma molecada que, inclusive, essa molecada entre aspas, né? Mas é tudo discípulo de vocês, molecada. Né? É tudo discípulo do Clebão, do Cledson. O Cledson tá aí, o Cledson já é da nova geração, né? Não, é outro, né? É outro cara. Marcelo Góes, que tá aí também. Marcelão. O Dr. Glaucio Stocco, que está no Secode. E aí, enfim, por aí vai. O Cledson é um grande amigo, né? Sim. E a gente teve a felicidade, inclusive, de passar o bastão, né? Aí, tá vendo? Né? Você passou o bastão para ele. Foi. Antes de ir para Ribeirão. Na época. Imagino sua satisfação hoje. Então a gente começou já a investigação com esse delay. Então, qual era o ponto? Entender cada um dos perfis ali, o dela. Então nós começamos a aglutinar todas as informações que havia dela. Aí vem, já nesse primeiro momento, a motivação trazida pela família. Entendi.
o perfil dele, cara muito ciumento, um cara que não dava espaço para ela. Ia buscar no trabalho, ela trabalhava, ia buscar horário, muito possessivo, nunca entregou, não deixava ela dirigir, enfim, várias informações que mostravam que havia ali violência doméstica e familiar. Ele já tinha agredido ela algumas vezes, pelo que consta. Boletins de ocorrência de ameaça, agressão contra um namorado, dúvidas sobre a paternidade. Nós, inclusive... Do menino, do filho dela. Havia essa dúvida. Entendi. Não foi tirada na investigação, porque nós até porque não era o alvo. Não era absolutamente... Não tinha que mexer nisso. Exatamente. É questão de humanidade. De forma alguma. É questão de humanidade. Olha, eu não preciso de bom senso. É isso. Senso. Não iria trazer nenhum elemento novo no conjunto que agregasse de provas. ali esse perfil. Esse perfil criminológico dele e vitimológico dela. Entendi. Tá? As testemunhas se mostravam muito, não questionáveis, né? Mas nós sempre trabalhamos muito com cautela com o depoimento de testemunhas, né? Principalmente quando as testemunhas vêm de dentro da família. Sim. Mas aí nós há uma tendência natural a proteger. Natural. Aí nós buscamos outras testemunhas, como, por exemplo, uma funcionária lá da UBS, do Meridota. E ali houve uma primeira contradição entre o depoimento dele e o momento em que o veículo ele é localizado. Contrário. Delay de 24 horas, que tinha passado desapercebido. Né? E nesse delay de 24 horas nós colocamos ele na cena de crime. Entendi. É que são muito detalhes. Eu confesso que eu não tenho os autos. Quando você fez até o convite, eu pensei até em dar uma olhada. Eu falei, mas aí não é o caso. Não precisa, não. Não precisa ser tão... a gente tem, assim, a noção básica da investigação. Foi um caso emblemático. E foram episódios ali que foram se sustentando nessa tese. E o principal, havia uma prisão temporária contra os três, decorrente de um depoimento dado pelo Carlos Henrique, que é um dos coautores, que foi condenado. Entendi. E o Carlos Henrique, textualmente, confessa a ação criminosa. Aliado ao sangue no porta-mala, que depois foi cruzado, foi o exame de DNA comprovou que era dela. Demorou um tempo, né, doutor? A informação de que o cadáver teria sido despojado, teria sido descartado, teria sido ocultado nas águas lá da lagoa. Da Quinta da Belolinda. Aí, na época, houve até a perspectiva de se esgotar a lagoa, coisa ambiental. Sim, acabou não acontecendo. Do ponto de vista ambiental, totalmente desnecessário e descartável. E nós continuamos trabalhando com a perspectiva, na época, de trazer algum depoimento mais contundente, de provar que realmente a Fernanda havia sido vítima de um homicídio e localizar o corpo dela. O corpo dela. E, por último, trazer o Roberto para o distrito da Cuca. O Roberto é o marido. Os outros dois coautores continuavam. Estavam por aqui. Estavam por aqui. E ele não. Isso só aumentou mais ainda a perspectiva da investigação de que ele tinha realmente total vínculo com a autoria. Te ouvindo falar assim, me dá a seguinte impressão. Parece que havia já um caminho traçado, mas estava muito difícil de sustentar e de estabelecer as conexões. Porque a investigação também é muito isso, né, doutor? A tese de autoria é uma coisa de feeling. Você tem que trabalhar com aquilo que é mais próximo do que você pode realmente comprovar. É a tal da verdade possível, né? Antigamente se falava em verdade processual. Não. Nós trabalhamos com a verdade da investigação. O que nós conseguimos provar. Então, para se traçar um paralelo entre conduta e materialidade, você precisa automaticamente ter indícios mais fortes. E os indícios até então eram muito frágeis, tanto que o inquérito havia caminhado para o arquivamento. Até que e nós assumimos o inquérito e eu propositalmente, na época, eu fiz várias
mobilizações com a imprensa. E aí vai também... A turma tá direto... Vai aí o meu agradecimento, as minhas homenagens à imprensa de Bauru, que sempre trabalhou irmanadas com a Polícia Civil, sempre nos honrou com confiança, com boas ideias, ajudando, com boas pautas, né? Trabalhando, Principalmente aí relacionadas à utilidade pública. E propositalmente precisava de informações. Nós reabrimos o caso e falamos que testemunhas estavam sendo ouvidas novamente, quem tivesse informação sobre o paradeiro, ajudar. E demos uma mexida nesse fundo aí que estava muito espinhoso, nebuloso, mas ainda não tinha decantado tudo. Entendi. Né, para a gente ver o fundo realmente. E aí, olha, Colim, são coisas que a gente realmente acredita, né? Que são os anjos da guarda. Respeito todas as crenças, crenças, mas eu tenho uma fé muito grande, cara. E eu sempre pedi muito, né, aconteceu uma virada de chave, Deus para te guiar. Me guiar, me honrar, puxa vida, né? Ia para local de crime, não ia para velar o defunto, né? A gente sempre usou essa eu já te vi fazer reprodução simulada minutos depois do crime. Eu já te vi fazer isso e eu contei essas histórias. Mas enfim, não quero te atrapalhar. Quero atrapalhar seu raciocínio. Mas essa. Não, sua intervenção é perfeita. A sua dinâmica de trabalho. A leitura é essa aí. A leitura é essa daí. E com esse delay, esse deadline aí, que é muito prejudicial para a investigação. Quanto mais tempo, são mais evidências. A verdade se distancia. A memória já, né? Hoje a gente trabalha muito com essa perspectiva aí de provas dependentes da memória. Hoje isso é muito questionado hoje pela investigação defensiva. A investigação defensiva veio para dar uma questionada boa, né? Exatamente. Cadeia de custódia, questionamento sobre a formatação da cadeia de custódia. Lá atrás a gente já trabalhava com essa perspectiva. Para manter direitinho, para não ter questionamento. A gente sempre teve um cuidado muito bom. Sou testemunha. Não meu, Sou testemunha. É de todos os policiais. Né? A gente até sempre... É aquela história, ninguém vinha dar os parabéns, né? Tá. É sempre a zoeira, né? Então, você sempre de alguma coisa que você faz positivo, não tem, você tem que zoar mesmo. Isso aí é a vida do polícia. Então, os CSIs, né? Aqueles apelidos. Mas a gente sempre brigou muito positivamente, institucionalmente, para que essas rotinas fossem implementadas e executadas. Exatamente. Se você consegue preservar um cenário e desse cenário você abstrair o maior número de evidências, consolidar essas evidências para futuramente elas serem processadas por uma estrutura que tem excelência para isso, que é a polícia técnico-científica, por exemplo, se eu estiver diante de uma para você foi bom separar, não? Biológica. Para você foi bom separar, para o IC virar uma terceira polícia? O que você pensa? Desculpa pela intervenção inesperada. Não, é só de ponto de vista mesmo, acho que de policial continua civil, junto, né? Continua junto, continua trabalhando junto. Eu tenho irmãos aí, né, dentro da Polícia Técnico-Científica, tanto no IC como no IML, aqui em Bauru, Ribeirão Preto. A gente trabalha muito sintonizado com ele. Então, assim, continua a ligação. Integração é a pauta hoje, institucional. A gente trabalha, sempre trabalhou, né, focado muito com redução de índice de criminalidade. Quem que vai denotar isso? É a Polícia Civil? Bom. É a Polícia Militar? Bom também. É a Polícia Federal? Ótimo. É o GAECO, que é o braço investigativo do Ministério Público? Excelente. Mas não é melhor quando a gente tem uma teia integrativa, colaborativa? Só dá bom resultado. Mano, só traz bom resultado. Só traz bom resultado. E a gente, na medida que ganha experiência, consegue costurar melhor, não é? A gente consegue. Inteligência emocional, tudo isso. A gente sempre foi muito... eu sempre fui muito ansioso, sempre fui muito... Ainda sou, né? Mas conseguiu controlar.
E a gente vê a necessidade da tua instituição evoluir. Sim. Ela só evolui dentro do sistema de justiça criminal quando todos os elementos, os entes desse sistema estão unidos, estão interagindo. Sim. E isso foi muito bom no nosso trabalho nessa investigação com a polícia científica. Então nós podemos, por exemplo, comprovar que a lama que foi encontrada, que até então não havia sido pneu daquele carro, esse laudo, né? A lama que havia sido encontrada era a mesma, tanto da lagoa como do local da região. Ou seja, efetivamente passa pela lagoa. Sim. Havia, de repente, a intenção de descartar lá ali? Perfeito. Por isso, a gente conseguiu aí evoluir para a tese de indiciamento. Entendi. Então, primeiro havia uma suspeita. Por causa daquele material ali, o IC te deu a prova, olha, o material é dali e também é de lá. Muita informação. Muitos depoimentos que traziam essa evidência de que a autoria era dele. E a prova científica corroborou. Ele, por exemplo, nunca entregou dinheiro para ela. Nunca. Ele não confiava nela. E aí, do nada, ele pega um valor lá e pede para ela ir depositar no banco. Entendi. Foi ele que entrega o valor, então? Isso. O filho, inclusive. E aí ele impede o filho de ir com ela naquele dia, né? Exatamente. Ele impede o filho. Uma série de evidências testemunhais que traçaram a cobertura de georreferenciamento pelas herbes. Então, o deslocamento dos celulares. Entendi. Você conseguiu fazer o trajeto deles? Não, a equipe de investigação. Não. É que eu estou personificando em você, mas assim, é a equipe toda que conseguiu traçar. O trabalho de investigação, eu não vou nominar porque... Qual é o risco, às vezes, de esquecer? Não, é porque todos são importantes da equipe. Os escrivães, os investigadores, os papiloscopistas, os peritos, o Ministério Público e tal. Então, a cadeia está funcionando. A gente só conta uma história aqui. Sim. Uma história com H, né? Já está consolidado nos anais, né? Inclusive com condenação. Agora, essa busca aí pela prova determinante de materialidade faltava. Entendi. Até que, quando eu fiz essa observação sobre crença, né? Sobre fé... Você pede o auxílio da imprensa, a imprensa te ajuda e aí vem o caminho? E aí vem... Colim, detalhes para nós. A pessoa que, de repente... passou essa informação e que fez... Espera um pouquinho, só deixa eu entender. Vem uma denúncia, a partir dessa sua estratégia de chamar a imprensa e solicitar, vem uma informação que foi decisiva para a investigação? 2 meses depois. 2 meses depois? Agosto, nós assumimos a pessoa demorou 2 meses. Outubro, alguém desenha uma seta, a ossada, acho que com C cedilho, bem rústico e, enfim, bem simples, vai. Está aqui, com K. Então a gente viu que a pessoa escreveu, formatou ali e botou um tipo de uma seta. E aí uma senhora que costumava ali coletar... Isso chegou para você como? Plantão policial. Foi no plantão? E por isso que a pessoa levou esse mapinha, digamos assim, no plantão? Ela aciona, ela localiza e chama a polícia. Essa pessoa, uma senhora localiza... Isso, localiza, chama a polícia militar vai para o local e vê uma alçada intacta. Nossa. Intacta. Então, pera um pouquinho, é preciso a gente... Porque já vou chamar o material, até para você se ver um pouco mais novo. Então é isso, você pede a ajuda da imprensa, a imprensa vai ao seu auxílio, como sempre vai. Sim. E aí você pede informações. 2 meses depois, uma senhora... Do nada, chama a polícia militar porque tem um mapa ali. Mano, ó. Você lembra quem era essa senhora, de onde ela era? Tudo bem, é difícil lembrar. Mas é isso, uma senhora... Uma senhora que ela coletava ervas, né? Na mata ali. E disse que ela estava andando por ali e viu esse mapa. Você lembra que região da cidade? Seta. Cara, você não lembra, não tem problema. Foi aqui na Guaianazes ali, indo aqui para quase divisa com Pederneiras. Clebão do céu, esse detalhe é exclusivo, é inédito. Eu não vi isso em nenhum lugar. Foi. E essa senhora chama... A gente guardou até. A gente recolheu, senhora, inclusive. Tá vendo? Conseguimos um detalhe exclusivo que... Que então, coisa, Cleber. A pessoa Aí chega o mapa. Que dá essa referência, cara, ela só pode ter... Envolvimento. Ligação. Ou envolvimento direto, ou de afinidade... Kleber.
com um dos autores. Nunca se soube quem foi essa pessoa. Não precisou. Teoricamente, não tinha como chegar. Entendi. E aí você recebe esse mapa dessa senhora que o encontra. E eu vou falar, por que eu digo que os anjos colaboram, né? Que coisa, Kleber, que história. Rede do bem colabora. Que história, bicho. Não, esse acho que é o Por isso ponto... que é bom entender pela fé também, porque, poxa vida, o inquérito já estava para ser arquivado, poxa vida. A ciência... Vai até um ponto, né? A ciência, ela... Cara, eu tava assistindo uma série no Netflix, absurda, né? E os cientistas, eles chegam a provar inúmeras... eles têm inúmeras evidências científicas com teses defendidas sobre uma série de coisas. Mas a origem da vida, a evolução da vida... É algo tão complexo que não se descarta o divino, deles, eu não é uma máquina muito extraordinária, né? Então, se a gente para ser entendida só pela ciência. Só pela ciência. Entendo você. É o meu raso entendimento. Não, mas eu concordo. Bom, e aí chega para você o mapa. E aí vem esse mapa. Essa senhora vai e Ossada com C cedilha tá aqui com isso. K. Essa senhora vai e encontra. Aqui. E bem com uma seta assim, e essa mulher. E aí nós até investigamos essa senhora. E realmente ela... Tinha nada a ver. Era realmente uma pessoa que costumava ali colher suas folhas. Olha que detalhe. Cara, aí, extraordinário isso que você está me falando. Cara, e aí com essa perspectiva, acho uma ossada e o plantão... 2 anos depois do desaparecimento da Fernanda... dá isso e registra. Então, aí é a importância. O trabalho do delegado plantonista. Eu não me recordo quem foi o delegado que atendeu. Não vou me recordar. Mas entre em contato com o Falar com ele. Foi um colega dos grandes colegas que eu tive aí que atuaram em plantão. E imediatamente já nos foi comunicado. Olha, é uma ossada. As vestes foram recolhidas, tudo. E as vestes, elas são de mulher. Mas peraí, então. Caramba, pera um pouquinho. Então o mapinha não chegou para você no plantão policial. O mapinha estava no local onde a ossada efetivamente foi encontrada. Exatamente. Kleber, tá ficando mais extraordinário ainda. E essa senhora que colhia ervas encontra isso lá? Aí nós pedimos a perícia. Kleber do céu, que detalhe extraordinário. Até uma radiografia aérea, né? Foi feito um plano aéreo, a perícia fez, com o ponto de deslocamento das herbes dos 3 investigados, passando pela... Eles passam pela lagoa e passam por esse local. Vão ali em deslocamento por essa Desistiram, região aí, de repente, de descartar na lagoa? Pode ser? É possível. O Carlos Henrique é que se aproximou mais de trazer elementos de convicção, né? O depoimento dele o interrogatório dele foi determinante. Não fui eu que fiz na época. Só para localizar, a ossada, então, conforme a gente já explicou, uma senhora encontra um mapinha. Sim. Esse mapinha aponta para onde está a ossada e esse mapinha estava no local, né? Eu achei que era o mapinha que chegou no plantão e aí depois chegou para você e aí você... Então vamos lá, só para nossa audiência entender. Essa senhora encontra esse mapa, ela estava no local onde o corpo da Fernanda foi enterrado, provavelmente numa cova rasa. Não, e aí tava no... O corpo foi... então não chegou a ser enterrado. Não. Onde foi abandonado ou desovado, então. Que coisa, cara. E estava perfeitamente... Ela chama esqueleticamente ordenado, né? Olha, não tinha evidência de lesão. Não tinha. Trauma. Isso tinha. Mas assim, de uma tentativa de repente esquartejar e esconder. Não tinha nada disso. O corpo tava intacto, tava com uma... Era um short, salvo engano. Que coisa. Um short jeans, uma blusa.
A mesma roupa, a mesma roupa, a mesma descrição tinha. Aí essa senhora chama a polícia militar, essa polícia militar te aciona e aí você vai pro local. Isso, comunica o plantão, preserva um local, aí a gente já trabalhava naquela dinâmica protocolar da preservação de cenário. A gente já fazia um trabalho com a polícia militar nesse sentido. Para preservar mesmo, para não adulterar. Olha, a gente, até com escolas... Isso é central, né? Isso é central, né, Kleber? Aqui em Bauru fez algumas palavras de ordem para a população, né? Preservação de local de crime. Preservação de local de crime. Local de crime, ele traz evidências que podem colocar o criminoso naquela cena. As herbes, então, já te ajudaram a comprovar ali já alguma coisa? Já deram um direcionamento. Então, é o que a gente sempre falou da investigação em teia. Né? Então, você não tem uma tese absoluta. Então, você não tem aquela prova de excelência única. Você tem vários indícios, várias evidências que vão sendo... vão se juntando e... É quebra-cabeça mesmo, né? Até você chegar numa tese com a indicação de autoria. E aí a gente vem para a tese de autoria legal, a gente já tínhamos, aí é a materialidade. Então aí você tinha já um cenário realmente de homicídio. A perspectiva, então, em seguida aí foi de trazer a confirmação. Aí nós mandamos, foi coletado material genético. Isso. Já identificávamos ali que já era mesmo moçada de mulher, a idade, a roupa batia, mas precisava da confirmação, até a cor, a cutis pela ossada. É um trabalho minucioso demais. Era mais lento na época, né? Mas era mais lento na época. Não, mais ou menos ao mesmo tempo hoje. A comprovação veio rápida? Veio. Acho que nós tivemos a comprovação depois de 3 meses. Aí bateu. Tá dentro do tempo. Isso. E aí nós precisamos chegar no Roberto. Você encontra aquela ossada que não estava enterrada, conforme você disse, estava desovada e, enfim, estava ali. É como se eles tivessem deitado o corpo depois dela morta, decúbito, provavelmente. Decúbito dorsal. Que isso significa? Deitado. Ela está deitada de costas, olhando para cima, com os olhos voltados para cima. Pois bem. Ali você encontra já uma lesão do lado esquerdo da face dela, não encontra? Os peritos encontram. Os peritos encontram. Isso a posteriori viria a ser a assinatura? Viria, né? Foi um elemento... Exatamente. Eu não vou lembrar a data. Não sei se você tem aí de anotação. Eu tenho. Ixi, aqui não... Foi outubro você pensa que... de 2011. Isso, quando achou a ossada, nós estávamos com 2 meses de investigação. Isso. E aí a gente começou a sentir... E ela tinha sido morta em dezembro de 2009. Exatamente. Ou seja, era ossada só, né? Com os investigadores, a trabalhar a tese, voltar os depoimentos. Então nós trouxemos de novo, por exemplo... Você buscou tudo? De novo, reabrimos e fomos... Kleber do céu. Ouvindo todo mundo novamente. Aquela senhora... Acho que eu enriqueri o Carlos e o outro... investigado, pelo menos umas 3 vezes. Porque o Roberto já estava... O Roberto estava foragido. E aí a gente começou a fazer um trabalho de monitoração de geolocalização. Nós tentamos por várias vezes fazer um grampo telefônico, interceptação telefônica ajudou dele e tal. Não. Infelizmente não. Nós não conseguimos porque ele mudou. Ele estava com um nome falso. Entendi. Ele tinha adotado um nome falso. O Roberto lá no sul do país. Lá no sul do país. Deixa eu só dar um tempinho para você tomar uma água. Douglas, solta aquele primeiro vídeo, por gentileza. O vídeo 1 do caso da Fernanda. E esse vídeo 1, ele vai trazer exatamente a comprovação de que aquela ossada aí, ó. Rodrigo Moterani ainda tinha cabelo, hein? Você divulgou um laudo que comprova que a ossada encontrada em outubro do ano passado, que a gente mostrou aqui ao longo, né, desde 2009, o jornalismo da Record não tem arredado o pé dessa cobertura, né? O caso da vendedora Fernanda Trípode. Em outubro do ano passado, a polícia encontrou uma ossada numa área, numa estradinha rural, no município de Pederneiras. Essa mulher está desaparecida desde dezembro de 2009. E aí, desde outubro, essa ossada foi encaminhada para exames, né? E aí os exames comprovaram que se trata dos ossos da Fernanda Trípode. E para a polícia não resta dúvida de que quem matou essa mulher foi o marido dela,
Roberto Fagundes. Ele é o principal suspeito. Para a polícia, não há dúvidas de que ele cometeu esse crime. Desde que o negócio começou a apertar para o lado dele, o que é que ele fez? Sumiu na paiada. Sal, põe na quadrada. A ossada humana encontrada na estrada Bauru-Santelmo é de Fernanda Trípode. Coletamos o material biológico dessa ossada e confrontamos com o material biológico dos parentes da Fernanda. Recentemente chegou o resultado e com uma certeza de 99% é realmente o cadáver da Fernanda. Agora, o trabalho da investigação é no sentido de, a partir desse ponto zero, do encontro do cadáver, é fazer um mapeamento de deslocamento dos suspeitos, para tentar colocá-los na cena do crime. Isso aí já está sendo feito a questão de uma semana. O desaparecimento da jovem ocorreu em dezembro de 2009. Na época, Fernanda tinha 26 anos e 2 filhos. Segundo a polícia, ela teria sumido após sair de casa para fazer um depósito de R$4.000. O depósito não foi feito. Após uma semana, o carro onde Fernanda estava foi encontrado com manchas de sangue. A partir daí, a polícia intensificou as investigações. Informações seguras, testemunhais e de um dos suspeitos dava conta de que um dos principais articuladores desse crime teria sido o próprio marido, o Roberto Fagundes. Uma vez que o Roberto, nessa época, ele foge. Com a prisão temporária decretada, ele foge do distrito da culpa e não conseguimos localizá-lo até hoje. Diante desta confirmação que a ossada humana é de Fernanda Trípode, a nossa equipe do Balanço Geral veio até a casa da família para conversar com a mãe e com as irmãs. O que a gente mais quer agora é justiça. A gente quer que o que fizeram com ela, eles pagam. Depois de tanto tempo, né, uma coisa que a gente já dava por caso perdido. A gente já não tinha mais esperança de encontrar. Mas agora que encontrou, a gente vai sim fazer um enterro dela. Um dia depois dela ter desaparecido, eu fui até a casa dela. Meu sobrinho estava chorando com as fotos na mão. Aí meu cunhado entrou, falou assim, me dá essas fotos que você nunca mais vai ver elas. E nunca mais vai ver sua mãe. Aí eu saí lá fora, ele estava com um dos Carlos, conversando, tomando cerveja, dando risada. A polícia não tem dúvidas. As investigações culminaram para que a suspeita, ela 100% recaia sobre o Roberto Fagundes. Se a gente puder colocar as imagens dele, que está foragido, já desde quando a polícia começou a persegui-lo, né? Ele percebeu e deu no pé. O Sal já vai posicionar para a gente colocar e mostrar, né, mais uma vez, a todo esse mundão no meio do estado de São Paulo, o tal do Roberto Fagundes, que muito provavelmente tenha sido sim o responsável pela morte daquela que era a mulher dele, mãe dos filhos. Fernanda Trípode desapareceu em 2009, em outubro agora de 2011. Olha lá, esse é o Roberto, a ossada foi encontrada e os exames agora atestaram com quase 100% de garantia de que trata-se dos ossos, né, dos despojos de Fernanda Trípode. Esse é Roberto Fagundes, acusado de ter matado a esposa Fernanda Trípode. Se você perceber que esse homem está circulando por aí, se você reconhecer esse cidadão em qualquer cidade desse interior do estado de São Paulo, entre em contato com a polícia. 190. Não vamos permitir, né, que haja impunidade para cima do assassinato de uma mulher que trabalhava, até porque ela que era a que sustentava, né, o lar. Né? Ontem foi o Dia Internacional da Mulher, nós mostramos aquele caso da mulher que foi vítima de queimadura aqui no bairro Pousada da Esperança. São as mulheres vítimas, né, desses maridos violentos. Entre em contato com a polícia. Kleber, eu preciso primeiro fazer um agradecimento. Para poder exibir esse vídeo no videocast aí, Colim, tudo bem que sou funcionário, né? Mas eu tive que recorrer aos meus diretores lá em São Paulo, capital, Rafael Perantunes, ao Thiago Contreira, à direção local, o seu Marcelo, que é o nosso diretor executivo, Maíra Malavolta, enfim, todos eles permitiram que a gente usasse para ilustrar mesmo, sim, até para mostrar para você mesmo, né? Tudo aquilo, para requentar, digamos assim, até as emoções que você sentiu, sim, né? Quando da investigação do caso. Sim, então a eles, o meu mais profundo agradecimento, até porque, né, continuo jogando naquele time lá e tomara que seja por muitos anos. Bom, como é que foi se ver um pouco mais novinho? Foi tranquilo? Tranquilo. Fotogenia nunca fui forte. Mas o tempo
Aí nesse momento, já 15 depois... anos, né? 15 anos. 15 anos do começo, muita coisa passou. Aí, nesse momento, você já tinha, então... Enfim, as provas já eram muito consistentes nessa época, né, Kleber? A gente tinha informação sobre a motivação, né? Ela teria traído mesmo. Claro, ficava essa informação. Bem Tava clara isso essa aí. situação. Ele tinha levado ela, em certa ocasião, até um ponto distante afastado ali, um local ermo. Uhum. Praticamente sequestrou, eles já estavam separados, né? Eles na época estavam separados, né? E aí ele chega a botar a faca no pescoço dela, ameaça Entendi. ela de morte. Um pouco antes daquele fatídico dezembro de 2009. E ela não registra essa ocorrência. E aí quem dá esse depoimento é uma testemunha que tinha convivência com ela. Entendi. E isso aí também foram elementos aí trazidos para a investigação. A dúvida sobre a paternidade, enfim. Sim, ele tinha essa dúvida, né? Se era pai do filho dela. Sem dúvida. Entendi. Até que a gente conseguiu, eu lembro bem, eu lembro muito bem, foi muito claro o dia que eu recebi o telefonema. Veio da vara criminal. Eu só não vou lembrar qual era a vara criminal. Se não me engano, acho que era a terceira vara criminal. O escrivão, o diretor do cartório era o Simão, salvo engano. Eu não lembro se foi ele que me ligou aqui de Bauru. Ele falou: Kleber, localizamos o Fagundes. Ele foi preso em Balneário Camboriú. Vamos chegar nesse ponto, que esse ponto também é central na investigação. Aí ali você falou, poxa, agora rachei completamente. Aí já deu um grito lá, os caras vieram. Falei, porque era um cara, tá na mão, vamos buscar ele. Aí num certo momento vira questão de ordem, não? Até brigaram. Não, eu vou. Né? Falei, não, vamos. Falei, não. Chega a ser bonito ouvir essas histórias. Não, os meninos ficaram... Porque eu fico imaginando a euforia de vocês. É. Vamos mostrar então, Douglas, esse outro vídeo que mostra exatamente a prisão do Roberto Fagundes. Nós temos também esse vídeo. Tem, né? E o Douglas vai mandar pro ar. Vai encher a tela, né, Douglinha? Atenção, Douglas William. Manda pro ar. Por conta de violência contra uma mulher, a polícia catarinense prendeu Roberto Carlos Fagundes. Prendeu porque ele estava tentando matar a atual companheira lá na cidade de Balneário Camboriú. Ao chegar na cadeia, agora tem uma integração do sistema de todas as polícias, né? Então bota o nome do caboclo lá no computador, já aparece se ele tem pedido, né? Em tudo quanto é estado da federação. E esse aqui fez isso de errado lá no Mato Grosso do Sul. Esse aqui pisou na bola no Pernambuco. A hora que colocaram o nome do Roberto Carlos Fagundes, os números de documentos dele lá no sistema, ficou claro para a polícia catarinense que ele era procurado aqui na cidade de Bauru por ter matado a esposa, Fernanda Trípode. E ele já está aqui no interior paulista, chegou na noite dessa quinta-feira, procurado já há um bom tempo, né? Caiu fazendo aquilo que ele era procurado, né? Violência contra a mulher. Mas o caso ainda não está totalmente resolvido, não. O caso Fernanda Trípode, que ainda tem gente culpada em liberdade por aí. Põe na quadrada, Sal. Na chegada a Bauru, tumulto. Ei, Roberto, o que você fez? Confessa o crime, Roberto? Não, senhor. Não. Foi você o culpado? Não. Fala nada. Onde você estava? Fala nada, Roberto. Fala nada. O principal suspeito de matar a comerciante Fernanda Trípode em dezembro de 2009 foi preso em Santa Catarina e chegou a Bauru no início da noite de ontem. Ele conversa com o advogado dele nesta sala reservada e eu vou conversar agora com o delegado responsável pela Delegacia de Investigações Gerais, Dr. Kleber Granja. Doutor, como é que ele foi preso? O trabalho da Polícia Civil de Bauru é sedimentado em provas técnicas, trabalho de inteligência policial exaustivo, conseguiu amealhar no curso do inquérito policial uma série muito grande de provas. Ele foi preso na Lei Maria da Penha, na cidade de Balneário Camboriú, aonde ele tinha tentado contra a vida da atual convivente. A autoridade policial daquela cidade catarinense, então, autuou em flagrante delito, arbitrando uma fiança que não foi recolhida.
Ele foi então recolhido para o presídio de Balneário Camboriú. Nesse meio tempo, surgiu uma informação de que ele estaria respondendo a esse processo, a esse inquérito policial, por Bauru. A polícia conseguiu comprovar que os ossos humanos encontrados no matagal em outubro do ano passado são de Fernanda Trípode. Ela estava desaparecida desde dezembro de 2009, quando saiu de casa para ir ao banco. A vendedora faria 2 depósitos de aproximadamente R$4.000. Um crime bárbaro que, para a polícia, foi esclarecido. A prisão de Roberto Fagundes foi destaque nos jornais de Santa Catarina. A polícia não tem dúvidas. Foi Roberto quem matou Fernanda Trípode e ele não cometeu o crime sozinho. Segundo as investigações, contou com a ajuda de 2 amigos que chegaram a ser presos logo depois, mas tiveram que ser liberados porque o cadáver ainda não havia sido encontrado. Eu espero agora, com a prisão do Roberto, que os 2 que ajudaram também sejam presos, né, imediatamente. É isso que eu mais quero agora, que eles paguem o que fizeram para ela. Que não foi boa coisa não, que eu fiquei sabendo. Judiaram muito dela, muito antes de matar. Isso ficou comprovado pela polícia, né? De que ela sofreu e muito. E agora o Roberto, vocês perceberam tanto que o tempo fez mal a ele, né? Envelheceu bastante em 3 anos. De quando era procurado aqui em Bauru e na região, né? Pelo crime, pelo sumiço. E agora sim, comprovação do assassinato de Fernanda Trípode. Ele envelheceu bastante, né? Olha lá, tá grisalho, até com a barba branca. E lá em Balneário Camboriú, ele caiu, né? Não seria descoberto se não fosse a sanha da violência, né? Pegou a atual companheira lá em Balneário Camboriú e quase matou também a mulher com quem ele vivia lá em Santa Catarina. A polícia, em parte, né, pegou aí ele que seria o mandante, o mentor desse assassinato. Olha como é que era o Roberto há 3, 4 anos e como é que ele está hoje, né? O tempo aí de fuga, de tentativa de se esconder da polícia fez mal para ele, envelheceu muito. Então a polícia pegou o mentor, mas ainda faltam esses outros 2 amigos de Roberto Carlos Fagundes que chegaram a ser detidos, mas foram liberados por falta de materialização do crime. E agora está tudo materializado, está tudo esclarecido. Esses 2 precisam fazer companhia o quanto antes para o Roberto, que chegou a Bauru 10 horas viajando dentro de um chiqueirinho para refletir bastante sobre o que ele cometeu contra toda a família, né? Abandonou os filhos, abandonou todo mundo para fugir, mas a justiça uma hora chega, viu, gente? Por mais tempo que as pessoas tentem se esconder, uma hora a justiça te encontra, né? Doutor, ele chega aqui e aí vai ser ouvido. O amigo lembra o que ele disse? Eu tenho as 2 gravatas. As 2 gravatas estão guardadas como lembrança. Usa pouco, né? Eu uso pouco. O chefe briga comigo. Tem que usar gravata. Esse foi o segundo golpe da mão da providência. Entendi. Não tenha dúvida, porque estava muito difícil. Ele estava com outro nome lá. Mano, ó, se você não acreditar nisso... você não consegue fechar. A conta não fecha, né? Pô, sorte nada. A conta não fecha. Acima de tudo, um trabalho profissional aí de elevadíssima envergadura. Deixa eu fazer uma pergunta antes. A assinatura dele, ele tenta matar a esposa ou a companheira lá em Santa Catarina, agolpeando com algum objeto ou não, para provocar um ferimento do lado esquerdo da face da vítima. Perfeito. Exatamente a mesma ou o mesmo golpe idêntico desferido na Fernanda. Exatamente. E isso ajudou, foi central para... Foi. Assinatura, assinou. Eu recebi, eu lembro perfeitamente, até a posição onde eu estava lá na minha sala, e me avisaram até uma ligação da terceira vara criminal. Eu acho que é quase certeza que é a terceira vara criminal, cara. E o diretor, na época, era o Simão. E ele falou, o Fagundes está preso. Prendemos. Ele que tinha Fagundes. Olha isso. Em Balneário Camboriú, o pessoal fez contato de lá, o fórum fez contato de lá. Na época não tinha audiência de custódia, mas era afiançável.
Então, caracterizou o quê? Lesão corporal lá? Na época, a Lei Maria da Penha não tinha esse rigor que tem hoje. Até porque a tese, na ocasião, o indiciamento foi por homicídio e não por feminicídio, que teria elevado a pena, inclusive. E o diretor do cartório me avisa. Aí eu fiz contato com a delegada de Balneário Camboriú. Conseguimos o contato dela e eu conversei muito sobre como tinha sido essa ocorrência. Ela tinha feito o flagrante e tal. Inclusive ela tinha saído do plantão, voltou quando ela soube que ele estava respondendo por esse caso de homicídio e me atendeu gentilmente, uma excelente profissional também. E eu lembro que nós quesitamos a carta precatória, é um instrumento que a gente faz de comunicação entre autoridades policiais que estão em outros municípios. Então, eu, para fazer uma diligência em outro município, quando eu não posso, eu mando uma carta para esse delegado. E esse mecanismo chama carta precatória. E ela cumpriu com uma maestria. Uma riqueza de detalhes impressionante. Poxa vida, que bom. E eu lia a precatória, o depoimento da vítima, e eu via a cena. Imaginando. Eu imaginava, e aí eu consegui tirar de vários depoimentos, de várias testemunhas que narravam as ações de ameaça, de agressões dele contra a Fernanda, e eram o mesmo modus operandi. Era o mesmo padrão, era a mesma assinatura. Mesma assinatura, né? Então, demonstrava aí ele ser um cara muito possessivo, ciumento. Havia um ciúmes grande dessa companheira tóxico, lá violento. Em Balneário Camboriú. Ele não aceitava que ela se vestisse bem. Isso foi março de 2012, né? Março de 2012. Aí você o ouve. Isso. Assim que ele chega aqui, porque é trazido pra cá. Até briga Vai buscar, né? Quem vai? Quem não vai? Quem vai? Beleza. Aí foi a equipe. Vê, o nível de euforia, de satisfação, né, doutor? Total. Esse é o lado cheio do copo. Quando a equipe traz, tá na mão. É a coisa mais gostosa de se ouvir. Não, tá na mão, rachou. São termos aí que vocês usam bastante. Atualmente a molecada aí usa muito deu match. Olha, eu como sou da época antiga, eu prefiro rachou. Se eu falo isso daí na época lá de Iacanga de Areal. Não ia ser legal. Não, e o apelido de roçadeira não ia. Eu prefiro o rachou. Eu prefiro o rachou também. Eu prefiro. Deu certo, deu. E aí ele chega aqui e vai depor. Como é que foi? Aí ele foi depor. Não, depois minha frieza negativa, nada. Não confessou. Nada, colaboração zero. E aí a gente traz esse elemento a mais no bojo do inquérito, que é como se disse, a assinatura, né? O modus operandi dele idêntico. A gente cruza essas, inclusive as lesões, né, do exame de corpo de delito lá da vítima de lá com a ossada. Ações de tentativa de esfaquear, mesma coisa, colocar a faca no pescoço. Só que uma conseguiu sobreviver. Estrangulamento, A de Balneário Camboriú sobreviveu. E o mais importante, a confissão dele. Ele confessa para então companheira lá de Balneário Camboriú. Ele diz a ela que fez. Porque ele falava, já foi casado e tal, porque ele começa do mesmo jeito como começou o relacionamento com a Fernanda. Era lobo em pele de cordeiro, né? E aí ele começa a demonstrar. Aí vai demonstrando aos poucos. A violência. E aí ele fala, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a outra. Nossa. Né? No sentido de ameaçar. Vou te matar. Vai ter o mesmo fim que os termos exatos eu não me recordo, mas a precatória ela trazia. Então quando você começa a ler a precatória a primeira vez, cara, dá arrepia, mano. Porque você fala, caramba, Deus foi muito bom com a nossa investigação e trouxe
Tudo aquilo que ele não havia confessado para a gente, ele confessa para aquela vítima lá no Balneário Camboriú. Aquilo já ajudou bastante. E, cara, no bojo. eu tenho certeza de que se não tivesse sido preso, ele ia fazer a mesma coisa com ela. Faria de novo. Faria de novo. Isso. Pois bem, vou exibir mais um vídeo. Esse vídeo, aliás, essa matéria sou eu que faço na época. Foi em 2017. E aí essa matéria é assinada por mim quando começa o tribunal do júri dos 3. 17? É 17. Tá aqui, ó. Não, vou passar direitinho a data. 17 de fevereiro de 2017. Fechei esse inquérito em 12 mesmo. Em 2012. Ele em 2012. 5 anos depois. Você vê? Então vamos lá. Vamos mostrar esse vídeo aqui que mostra também o finado Marcelo Rezende, que, enfim, esse conhecia bastante. Mas é ele quem aparece agora nessa reportagem que eu assino junto com André Cremonês. Atenção, Douglinha. Manda pro ar. Ela se chama Fernanda Trípode. E ela é casada com um homem chamado Roberto Carlos. Ele e ela não estão se entendendo muito bem. Ele então contrata 2 homens para dar fim à mulher. E ele comenta de que ela o está traindo e por isso ele fez isso. Pois bem, aí acontece o seguinte. Naquela manhã ela sai para depositar R$4.000 e não volta. Uma semana depois dela desaparecer, o carro é encontrado. Tem sangue no porta-mala. Faz o exame e o sangue era dela. Bom, começa a investigação. O marido passa a ser o principal suspeito. E ele já tinha comentado que estava sendo traído. A polícia descobre tudo. Ele foge. Foge para Santa Catarina. E lá o que ele faz? Arruma um monte de documento falso e na sequência arruma uma nova mulher. Começa um namoro. E ele sentou também a mamona na namorada. Ela foi na polícia, pimba, a polícia foi lá e pegou. No que pegou, descobriu a identidade falsa. Mostra ele lá. Ele e os 2 assassinos, aí, ele e os 2 assassinos agora vão ser julgados. Põe no Cidade. O clima ficou tenso quando familiares da vítima e do principal réu se encontraram em frente ao Fórum de Bauru. A mãe da vítima chegou bem cedo, acompanhada de parentes e de um dos filhos de Fernanda e de Roberto. O jovem, de 17 anos, só tinha 9 quando a mãe foi brutalmente assassinada. O rapaz é testemunha de acusação. Dona Antônia estava muito ansiosa. Essa noite eu não dormi. Nervoso, chegava tremendo dos pés à cabeça, não conseguia dormir. Acho que eu tomei uma garrafa de café sozinho. Assim que o tribunal do júri começou, Roberto Fagundes, ex-marido de Fernanda Trípode, Carlos Henrique dos Santos Leite e Antônio Carlos Ferraz sentaram no banco dos réus. Os 3 são acusados de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Os advogados de defesa não quiseram gravar entrevista. O promotor de justiça também preferiu não falar. Na galeria do tribunal, muitos estudantes acompanhavam tudo, com muita curiosidade. A estratégia da defesa ficou bastante clara durante a escolha dos jurados. São 5 homens com idades medianas e 2 mulheres. Todos são funcionários públicos municipais e federais. É bem possível que, principalmente durante os debates, os advogados insistam na tese de que Fernanda teria traído o companheiro. Fernanda Trípode, então com 26 anos, desapareceu em dezembro de 2009, quando saiu de casa para depositar R$4.000. Roberto, com quem ela mantinha um relacionamento de 15 anos, procurou a polícia para registrar o desaparecimento. O carro da vítima foi encontrado alguns dias depois, perto da UPA do Meiridota. Marcas de sangue e a bolsa da vítima estavam no veículo. Durante quase 2 anos, as investigações não avançaram. Até que em outubro de 2011, uma ossada foi encontrada numa cova rasa, numa área de mata, no extremo leste de Bauru. Um exame de DNA confirmou. Eram os ossos de Fernanda. O marido passou a ser o principal suspeito. A prisão dele foi decretada pela justiça. Roberto, então,
fugiu para o sul do país. 5 meses depois, ele foi preso em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, porque agrediu uma namorada. A forma com que ele bateu na mulher era muito semelhante às lesões descobertas na ossada de Fernanda. Motivado por raiva, ele golpeava as mulheres na região da cabeça e rosto, sempre do lado esquerdo. Essa assinatura criminosa, com base no depoimento da vítima e provas periciais, chamaram a atenção das polícias dos 2 estados. Mesmo com nome falso, Roberto foi preso. O processo, de 8 volumes e mais de 1.500 folhas, comprovam que o marido teve ajuda dos 2 comparsas para seguir a esposa, matá-la e depois esconder o corpo. Roberto, que foi o mentor do crime, não teria aceitado uma suposta traição. 7 anos e 2 meses depois, Dona Antônia quer conhecer, de uma vez por todas, o que é justiça. Estou confiante na justiça. Porque até agora a senhora não conhece o significado da palavra justiça. Até agora nada, e não tenho advogado, porque meu advogado é Deus. Natal para mim eu não comemoro, Ano Novo não existe, não faço mais nada que fazer, acabou. 7 anos já de angústia. 7 anos a gente não se reúne com um familiar, nada. Depois de ver essa matéria, acho que vale uma menção respeitosa à família, né? A família da vítima, que passou e passa ainda. Eu não quis, até tinha intenção, viu, Kleber? De tentar conversar com a família para ver como é que tá hoje, mas assim, eu prefiro por uma questão de humanidade mesmo. Preferi deixá-los numa situação para não reviver. Não, tem em nome aí da Dona Antônia, né, mãe, a gente apresenta aí, em nome da Polícia Civil, as nossas homenagens, as nossas condolências, né, por esse bárbaro crime. E o trabalho da Polícia Civil nesses casos, a gente, depois de tantos anos aí à frente de investigações, você sabe que eu fiz a minha especialização em 2019, por incrível que pareça, na área de vitimologia. E eu fiz exatamente com um tema sobre medidas cautelares da Lei Maria da Penha. Então, o uso da tecnologia na época, foi um ano antes da pandemia, parece que a gente já tinha até um chamamento, né? Então, o uso da tecnologia para você fazer audiências em videoconferência, 2019, tem a monografia minha lá na academia, para as medidas cautelares de violência doméstica familiar. E a gente usou muito a criminologia. Foi em 2019, então, inclusive, que eu passei no meu concurso para professor da academia na área de criminologia. E a gente analisou muito essa trajetória da Polícia Judiciária nesses meus anos aí, à frente dos inquéritos policiais, e a gente sempre percebeu isso muito aflorado no policial. O interesse de esclarecer o crime e prender o autor. Ponto final. E a gente chega à conclusão, eu particularmente, e eu falo isso para os mais novos, se dediquem um pouco mais à vítima. Ô Kleber, e esse caso, ele deixou muito claro essa situação. Tava para ser arquivado, bicho. Esse caso ia ser arquivado como desaparecimento. Os crimes de letalidade com desaparecimento são os piores. São os piores. Sim. Vídeo recente caso aqui em Bauru, sim, né? Caso Cláudia Lobo. Meus parabéns aí para a Polícia Civil de a polícia deu um show nesse caso. Pro teu trabalho. Eu acompanhava lá de Ribeirão Preto. Falei bastante do caso. Né? E continuo falando ainda. E a gente vê a preocupação dos policiais civis hoje em dar esse amparo para a família, essa resposta. Os crimes de letalidade com desaparecimento, a entrega dos despojos da vítima, a certeza de que ela foi brutalmente assassinada. Cara, isso é muito pouco. Entendi. Mas, infelizmente, não temos o poder aí de mudar essa realidade. E apresentar uma tese para o Poder Judiciário e, posteriormente, nesse julgamento, o Roberto Carlos foi condenado a 21 anos
Se não me engano, 21 anos de reclusão. O Carlos Henrique eu não lembro. Tá. Mas foi... E o terceiro investigado acabou foi absolvido. Enfim, essa perspectiva aí de dar esse alento para a família também é muito pouco. Sim. Entendeu? Também é muito pouco. Mas é uma forma da gente se humanizar. Do policial, ele demonstrar que ele também tem familiares, que ele também pode ser vítima de uma situação ardilosa dessa. Sim. E trazer esse espírito de dedicação. Sim. Eu falei para você, a vontade... E ali foi dedicação a vontade pura, e a dedicação supera a técnica. Uhum. E se você não acreditar, não pedir... Foi muito mais transpiração ali, pelo jeito. Né? Foi, cara. Foi. E a intervenção aí pontual é respeitável. Da lei divina. Da lei divina. Foi. Não tem dúvida nenhuma. 2 pontos foram... estão sacramentados na minha ótica, que é o encontro da ossada e a localização do assassino do Roberto, e a gente podendo trazer ele e montar esse quebra-cabeça. Entendi. Ali fechou. Fechou. Ali, como é que é a sensação ali? Fechamos. Qual que é a sensação, velho? Primeiro vem aquela sensação quando você prende o cara, aquela sensação de euforia mesmo. Entendi. Né? Euforia. Comemora mesmo. Equipe comemora, equipe grita, comemora, como se fosse um gol, vai. É mesmo, é isso. Cara, cada caso aí que a gente tem, quando racha... Tá. É a sensação que fica. É euforia mesmo, né? De falar, pô, conseguimos, né? Conseguimos. Você vê? Só que logo depois vem uma responsabilidade sensação de vazio, cara. Né? Entendi. É uma sensação muito ruim, porque a gente sabe que tem que ir pro próximo. Entendi. Principalmente nessa área da investigação de casos de homicídio, de feminicídio, crimes envolvendo crianças. Esses são muito, muito difíceis. E aí até uma observação, os casos envolvendo vítimas mulheres no histórico da Polícia Civil aqui de Bauru, pelo menos no período que eu tive à frente aí da DIG, e mesmo na sub-região aqui, Acanga, Arealva, Reginópolis, a gente sempre trabalhou com uma expectativa de esclarecimento de 100% dos casos de letalidade envolvendo mulher. Porque é um perfil, vamos dizer assim, mais fácil de ser investigado. Ou acontece numa situação do ambiente doméstico, ambiente doméstico familiar, ou do trabalho, ou dos vínculos que ela cria a partir desse... E é sempre o foco em casos assim. A investigação ela vai nessa direção, nessas direções, melhor dizendo. Exato. E a gente sempre trabalhando com perspectivas de não estar descartando aquilo que pode ser aproveitado. Então, a dedicação aí, ela suplanta a técnica, não tenho dúvida alguma disso. Antes das suas considerações finais, eu vou finalizar, pelo menos, né? A mãe da Fernanda, eu pergunto a ela nessa última reportagem, se ela conhece, naquele momento ela ainda não conhecia a sensação ou o significado da palavra justiça. O teu trabalho, agora rememorando tudo isso, certamente fez com que ela entendesse o significado da palavra justiça. Ainda que um terceiro investigado tenha sido inocentado por razões que não cabem sequer ser discutidas aqui. Isso te dá uma satisfação, uma nova satisfação, depois de, 12 anos? Te dá uma satisfação? A gente acompanhou o caso, né? Porque teve audiência no fórum. Isso aí foi muito emblemático também nessa investigação. Porque não basta você trabalhar com o inquérito. Você foi ouvido lá em juízo, né? Foi mais de 2 horas o depoimento. De depoimento. E você ali é sabatinado. Por cada evidência ali que você apresenta. Deixa eu confidenciar um segredo. Eu estava com uma dúvida, porque quando eu vejo esse caso, eu tinha acabado de voltar de São Paulo, então eu estava com a mente, eu estava com os olhos, né? Enfim, talvez até muito mais perspicazes, digamos assim. E aí eu vejo aquilo e
como eu vou tomando pé aos poucos da situação, e aí eu te vejo, mas eu precisava tirar uma dúvida. E aí eu vejo que você entra numa sala, eu vou lá, cara de pau, eu bato na porta, você tá numa sala como se estivesse relendo anotações antigas, e eu bato um papo com você ali muito rápido, para não te atrapalhar, mas eu me lembro como se fosse hoje, daquela cena, você tirando aquela dúvida para mim, naquela sala reservada. O trabalho do policial civil que atua diretamente com a investigação, ele não acaba com a investigação propriamente dita. A gente tem sempre o foco de entender qual é o desfecho daquele inquérito policial. E sempre foi muito cobrado aí por parte dos próprios investigadores de polícia. Escrivão quase que não são chamados para audiência. Mas, via de regra, delegado e investigador, como testemunha de acusação, vão para lá. E a gente sempre teve essa motivação entre nós de demonstrar para o juiz na audiência ou no plenário do júri o esforço, a dedicação, o trabalho, as minúcias que a gente as técnicas, trouxe, né? Exatamente, para o processo, entregando ali para o Ministério Público, ou mesmo para a defesa. Muitas vezes apresentávamos tese que poderia ser aproveitada pelo advogado em colocar uma causa redutora de pena, por exemplo, né? Até porque a polícia judiciária, ela não trabalha exclusivamente para a acusação. A produção do inquérito policial, ela segue o rito do devido processo legal investigatório, com o contraditório e ampla defesa mitigados. Mas a gente hoje produz prova repetível dentro do inquérito policial, onde não há questionamento. É aquela fase inquisitória, né? É aquela fase inquisitória. Tudo bem que agora isso mudou um pouco com a investigação defensiva, né, Kleber? Não, ou continua? Você continua? Porque a fase de defesa é só depois, né? Exato. Então, quando a gente vai para o plenário, a gente tem a sensação de estar ou não convencendo juiz, acusação e principalmente o conselho de sentença. E eu sempre tive essa percepção de ter aquela visão pro lado dos jurados e observar os rostos. Sempre eu tomar uma água, eu bati o olho e particularmente nesses casos mais rumorosos, como esse da Fernanda, a gente percebia no depoimento o convencimento, a atenção e a tensão com que os jurados atenção que os jurados estavam ali diante daquele quadro. Agora, justiça é um negócio, é um termo muito amplo, né? Pra gente, se foi feito justiça ou não. E a gente tem, esse é um grande medo que eu sempre carreguei, de não estar agindo contra princípios, né? Princípios básicos aí que eu fui ensinado, né? De sempre buscar a boa tese, né? Buscar mecanismos aí de convencimento que levassem a crer que aquilo ali era o mais próximo do possível. Aquela verdade E eu acredito que nesse caso chegamos próximo do que realmente aconteceu. Entendi. Considerações finais, alguma? Ou algumas? Fica à vontade. No começo, né? Eu peguei ele com um volume. E na matéria tinha, né? 8.500 folhas. 1.500 folhas são 3.000 páginas. Porque cada volume, mais ou menos 200 folhas. Tá. Entendeu? Então é mais ou menos 1.500, 1.600. Rapaz. Agora o negócio ficou... Caramba, produziu prova, hein? Rapaz. Foi um trampo legal, cara. Parabéns, Clebão. E obrigado mais uma vez pela aula que você está dando aqui. Parabéns para toda a equipe. A equipe sua. Não vou nominar, mas dá coceira de Tem muita gente nativa aí, né? Tem muita gente boa aí. Tem investigador que eu vi na matéria hoje que está chefiando a DEIC. Que bacana. Legal. Eita, não tem jeito de falar, é paixão que eu tenho desses meninos. Te deu uma satisfação, parece que renovou, demais, mas bom, né? Foi bom demais, ver. Muito é o lado positivo do copo, é isso que a gente quer enaltecer. E aí, Colim, é isso. O que você achou? É esse, poxa vida, deu uma aula. Deu uma aula de investigação. E lembrando, a gente está comemorando aqui
um trabalho que foi bem feito, mas sempre lembrando da dor da família. Com certeza. Eu não consigo trabalhar de um jeito diferente, Kleber. Eu não consigo deixar de ver e de pontuar. Então, portanto, a família, os familiares da Fernanda, o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa admiração. Esse videocast não teve nenhum outro objetivo, muito mais do que trazer o caso de volta, não, nada nesse sentido. É tratar de um caso emblemático dentro da crônica policial da nossa região, aqui de Bauru, um dos casos, até pelo enredo, não é? Um dos casos mais rumorosos que a gente pode ter notícia no país. Se esse caso fosse em São Paulo, por exemplo, você imagina o que não teria acontecido. Mas ainda bem que a gente conseguiu dar a ele a repercussão necessária. Então, em nome de todos nós que fazemos o IAI Colim, a gente manda esses votos, né? A gente deseja muita força para a família. A gente sabe que não é fácil. Essa ferida, ela não fecha. Então, a todos da família, o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa admiração, tá? E dito isso, ponto final em mais essa edição aliás, sétimo episódio já do IAI Colim. Bom, na técnica, Douglas William, é o ligeirinho, o moço do terno azul. Quem comanda tudo isso aqui, a redação do JCNet, é o mestre João Jabur. Quem está lá no departamento comercial é o grande Célio Marcos, o ligeirinho, capitaneando tudo, o chefe de todos nós é o Marco Antônio Oliveira, e em nome de todos eles, eu me despeço. Você me conhece, ainda bem. Poxa, obrigado, viu? Já que o povo enjoa de mim, aí eu tenho que parar, Clebão. A hora que o povo enjoa é porque é muita coisa, muita overdose de Colim. A hora que o povo enjoa, eu paro. Muito obrigado, viu, pelo carinho da audiência, preferência, pela confiança e até sempre.